Daremos agora início à primeira palestra da noite, com o tema Tecnologia e Inovação para Cidades Inteligentes. Convido o especialista Rubson Chaves. Aplausos, por favor. Boa noite de novo. Boa noite, pessoal. Novamente é uma honra aqui, agradeço o convite do Horizonte Park, da Eliane, e poder, como santareno, retornar e querer contribuir, querer mostrar que existem caminhos e que a cidade está no caminho, sim. Eu concordo com o prefeito. A cidade tem... A gente vai ver umas coisas interessantes aqui hoje. Primeiramente, vou me apresentar, para quem quiser aí ter contato nas redes sociais, no Instagram ou pelo LinkedIn, deixo aqui para contato. Vou falar um pouco desse ecossistema, que é um ecossistema que eu venho trabalhando junto com sócios e também outras empresas para poder desenvolver soluções que cada vez mais têm que ser integradas. A gente não trabalha mais num ambiente de negócios sozinho, nem muito menos uma cidade trabalha sozinha, ela precisa estar integrada. A gente vai falar um pouquinho disso. São empresas de energia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, imprensa, comunicação, marketing, eventos, estratégias em cima de modelos de negócio e construção civil. Basicamente, o que a gente faz, e isso faz parte de uma direção que a gente começa a falar para as empresas e também para as cidades. A gente trabalha em implementações de indústrias, a gente procura trazer novos projetos, viabilidade técnica desses projetos, a gente procura levantar recursos para esses projetos. Juntamente com a pesquisa, o desenvolvimento e inovação, a gente já está olhando para todos os problemas de mudanças climáticas que nós temos hoje, que nós estamos vivendo. Isso envolve a transição energética, que precisa acelerar, isso envolve a questão dos rios, que hoje é uma realidade, a nossa estiagem, e, consequentemente, os reservatórios das hidrelétricas também baixam. A gente tem que falar da sociedade 5.0, hoje os jovens, o prefeito falou do filho dele aqui, com certeza o Henrique já está estudando temas que é de uma nova sociedade, um novo modelo de trabalho, soluções que vão estar atreladas à inteligência artificial e toda essa parte de equipamentos, porque uma cidade inteligente ela também tem equipamentos. A gente precisa encontrar as melhores marcas, os melhores fornecedores, então são parte do trabalho que a gente vai trazer cases aqui para mostrar para vocês. Quando a gente fala de cidade inteligente, eu trouxe aqui um estudo, um resumo de um estudo, que ele ranqueia dentre diversos temas: urbanismo, economia, educação, mobilidade, saúde, segurança, governança, energia. São esses temas que vocês estão vendo aqui, que no final ranqueiam uma cidade para dizer se ela é inteligente ou não, onde ela está. Esse estudo é o estudo recente, de 2023, ele foi feito em 656 municípios. Desses 656, Santarém está aqui, entre 100 a 500 mil habitantes, que são 278 municípios que estão aí dentro. Quando a gente olha as 10 primeiras cidades ranqueadas, a gente vê Florianópolis, Vitória, São Paulo, Curitiba. O que a gente observa aqui? Não tem nenhuma cidade ainda do norte. Mas a gente vê Palmas na 31ª posição e ela já esteve na 38ª no último estudo. Então, Palmas é uma capital da região norte que vem avançando. E a gente vai entender o que eles focaram, qual foi a direção dessa cidade. A cidade mais próxima do norte. E a gente vê Boa Vista, que não aparecia, começando a aparecer, e a gente vê também Manaus perdendo posições, estava numa posição 7.7, foi para a posição 8.8. Mas olha só que interessante aqui. Percebam que tem cidades aqui, do sul e do sudeste, que não são capitais. E são cidades que têm algumas semelhanças com Santarém. Então, a cidade inteligente, ela não necessariamente precisa ser numa capital. Ela pode nascer numa cidade também do interior. Um outro detalhe, a gente vai falar de destaques de Florianópolis. Sustentabilidade, não tem como fugir dessa pauta mais. Mobilidade, ou seja, mas uma mobilidade sustentável. O que é uma mobilidade sustentável? Ciclovias. Hoje, há um ano atrás, quando eu vim, não tinha essa obra feita do aeroporto. Então, assim, quem chega com um olhar fresco, com um olhar novo. E esse olhar, primeiro como santareno que quero ver a cidade crescer, e percebo de cara que houve uma mudança, e uma mudança alinhada com uma mobilidade sustentável, porque eu vi um espaço de ciclovia, e vem mais, eu entendo que vai vir mais uma continuação.
Conectividade. Santarém hoje ainda está expandindo em conectividade. E isso é muito importante para uma cidade inteligente, é ter conectividade, principalmente em áreas isoladas. A gente também precisa entender a governança. Eu vi o prêmio que a cidade recebeu recentemente de governança digital, o selo de transparência. A questão energética. Santarém é uma cidade que tem uma boa insolação e a gente já vê nas residências o uso da energia solar. E a gente vê também a economia se movimentando. Hoje não teve um ponto comercial, e eu andei pela cidade, que não tivesse um carro na frente ou um cliente dentro. Isso me chamou a atenção. Sinal que existe uma circulação econômica que está funcionando. Existe uma explosão imobiliária. E a gente percebe que as pessoas que se formam aqui no polo educacional, elas estão indo ao mercado de trabalho. Palmas, que é a cidade mais próxima do norte, focou em planejamento sustentável, energia solar e o governo digital. Esses são os destaques, os focos principais da cidade de Palmas. Quando a gente fala de planejamento sustentável, todo o projeto urbanístico, o professor Reginaldo vai falar um pouco mais disso depois, né, sobre áreas verdes, parques urbanos, utilização de recursos que existem hoje na cidade para um planejamento sustentável, incentivo à energia solar para os seus cidadãos e um governo digital, ou seja, os serviços da cidade na mão dos cidadãos. Quando nós vamos para Santarém, eu pesquisei alguns números aqui. Me perdoem se eu fizer, tá, prefeito? Se eu tiver um número errado aqui. Uma população de 306 mil habitantes, uma área de mais de 22 mil quilômetros quadrados, um PIB per capita, algumas informações eram de 16 mil, encontrei 20 mil, 24, 22, eu escolhi 20 mil ali para ficar como referência, e universidades, em torno de 10 universidades. E alguns dados interessantes. Em 2023, 246 milhões de investimento. Educação, infraestrutura, saúde, que é importante, estão nos itens lá de cidades inteligentes. Está entre os 10 maiores geradores de emprego e o 6º maior exportador do Pará. E ainda tem um campo muito grande para crescer em exportação e também na geração de emprego. A cidade universitária é uma cidade universitária e o principal polo econômico do oeste do Pará. A gente vê reflexo também disso na expansão imobiliária, das pessoas que compram imóveis e estão se instalando na cidade. E uma formação do Tapajós Valley, que é um grupo pequeno ainda, mas já existem pessoas interessadas em desenvolver startups. E a cidade possui uma localização estratégica na confluência aí do Tapajós e do Amazonas. Então, tem aí, com toda essa estiagem, Santarém, como todas as cidades, sofreu, mas sobreviveu. Passou por esse momento, eu vi navios ainda circulando, então isso é muito importante. Manaus, por exemplo, sofreu muito. E tomaram, mesmo tomando com muitas ações com antecedência, ainda sofreu economicamente um pouco. Bom, entrando na cidade aqui, principais estratégias que poderiam ser direcionadas hoje para a cidade de Santarém como uma cidade inteligente, ou em direção cada vez mais aí a uma cidade inteligente. Saneamento e gestão de resíduos, é muito importante para a cidade trabalhar a gestão dos resíduos, inclusive poder gerar energia com os resíduos. A infraestrutura inteligente e mobilidade urbana, né? As ciclovias são importantes, né? A diminuição do trânsito, os semáforos inteligentes, trazer esses recursos que estão disponíveis hoje, e há investimentos públicos para isso, para que a cidade possa ter essa infraestrutura inteligente. Aqui dentro também tem segurança. Hoje você pode, com visão computacional, você pode detectar uma placa de um carro, por exemplo, roubado, e avisar rapidamente a toda a segurança. A economia digital e a inclusão. Hoje, todo cidadão, com certeza, de Santarém, está no Facebook, está no Instagram. Isso é uma inclusão digital. Então, a cidade pode se aproveitar muito mais do marketing digital, dessas mídias sociais, para poder se comunicar. E, obviamente, fazer com que os empreendedores também dessa nova economia usem mais essas ferramentas. Então, as alianças, né, com entidades como o Sebrae, etc., pode desenvolver ainda mais essa economia digital. Tem empresa em Santarém que ainda não vende pelo digital. Ainda não vende. E a guerra dos negócios começa no digital. De cada 10 pessoas, quando saem de casa, 9 olham o celular, olham o produto que elas querem. Então, se elas não encontram a sua loja, o seu negócio, elas não vão na sua loja, obviamente. Saúde e segurança, que eu já mencionei, é importante. Santarém, eu vejo que os avanços dos últimos anos na questão da saúde, e sustentabilidade e energia limpa, que hoje já existem até PPPs de cidades para energia solar.
Resumo aqui de alguns projetos que, batendo o olho em Santarém, falaria, bom, vou dar meu pitaco aqui já para o prefeito de projetos que eu acho interessante para Santarém. O Porto Inteligente. Isso é uma coisa que vai ter muita produtividade, muita gestão de dados para toda essa nossa região com o tráfego naval que nós temos. O Parque Tecnológico para Bioeconomia e Agritex. O Parque Tecnológico Santarém, por ser um polo universitário, tem total condições de montar o seu parque tecnológico. E eu tenho certeza que isso, assim como Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que se transformou numa cidade tecnológica, e o interior, por exemplo, Balneário Camboriú, conseguiu levar a Faria Lima para lá. Né? Nós temos aqui um colega de investimentos da Faria Lima e da Paulista, e ele sabe que Balneário Camboriú se tornou a nova Faria Lima. Então, Santarém não poderia se tornar também alguma desses modelos de negócio, alguns desses? Temos aqui, inclusive, um recém-chegado de Florianópolis que viveu essa transformação, que é o Alfredo Klepper, que viveu essa transformação da cidade. Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão do parque tecnológico na bioeconomia, que é uma das matrizes econômicas a serem desenvolvidas, principalmente na pesquisa. Porque as deep techs, né, são as startups, as empresas de alta tecnologia, são as que nós podemos transformar aí em grande negócio. Uma zona hoteleira planejada. Nós temos... eu joguei na inteligência artificial, eu vou brincar com a inteligência artificial, eu joguei Santarém e Cancún e vi o que ia dar. Quem já foi em Cancún aqui, ou já viu algumas fotos de Cancún? Santarém, por incrível que pareça, tem tudo a ver com Cancún. Começa com o Caribe, né? Uma palavra que todo mundo ouve. Segundo, zona hoteleira, só que aqui a gente ainda não tem uma zona hoteleira organizada. E ela pode ser melhor trabalhada. E Alter do Chão, ou ao lado de Alter do Chão, ou outras praias, podem ser um grande projeto. E já existem empresários que têm terras para isso. Então, aí é onde entra a visão pública também para chegar nesse ponto da zona hoteleira planejada. Tokenização imobiliária e de ativos amazônicos. Hoje você pode comprar um imóvel por um token, né? Usando tecnologia blockchain, você já pode, seu imóvel ou seu carro, ele se torna um ativo e você pode fazer essa transação pelo celular. Em março desse ano, o real, a nossa moeda, vai se tornar digital. É o Drex. Então, você vai poder fazer um financiamento, por exemplo, imobiliário, pelo celular. Você vai poder comprar frações de um imóvel. Não tenho dinheiro para comprar um imóvel de 100 mil reais, mas eu posso comprá-lo com 20 mil, se ele tiver tokenizado. Turismo 4.0, experiências imersivas. Quantas pessoas não desembarcam em Santarém e não podem, às vezes, chegar a uma praia como Pindobal, ou uma praia mais distante, ou conhecer de perto um pirarucu, mas ele pode ter uma experiência imersiva num centro turístico. O que é a experiência imersiva? A experiência imersiva usa a realidade aumentada e a realidade virtual e os sentidos para que você possa se sentir, de fato, naquele ambiente. Isso aqui é um projeto super interessante, já tem cidades, eu não posso falar por uma questão de confidencialidade, porque é um projeto que eu estou envolvido. Já existe uma cidade que ela está desenvolvendo num ponto turístico. Ela criou um ponto turístico para a cidade que vai ter essa realidade de turismo 4.0. Energia solar, mercado livre e eletromobilidade. A gente ainda não tem, talvez, carros elétricos em Santarém, mas já ouvi que estão chegando concessionárias. A partir do momento que chegar a concessionária, vai ter o carro elétrico na rua. E no ano passado, eu não sei se quem veio no ano passado, eu mostrei aqui um modelo de trilha, uma eletrovia. Isso gera tributos para a cidade, isso gera impostos para a cidade, porque as pessoas pagam para abastecer o carro elétrico. Só que elas não pagam para abastecer no posto de gasolina. Elas vão abastecer aonde? Na academia, no supermercado, uma praça pública, pode virar uma concessão. Santarém não tem zona azul? Pode ter zona elétrica. Então, são serviços que com a tecnologia também se geram novas receitas e benefícios à população. E também a mobilidade sustentável, que eu já falei, mais ciclovias, ampliando os 10 quilômetros que eu pesquisei que existem aqui, e crédito de carbono. A ONU, essa semana, estava realizando a COP29. Ano que vem, o Pará vai virar o centro das atenções com a COP30. E o crédito de carbono já foi regulamentado praticamente, as regras principais, tanto lá pela ONU, quanto no Brasil, no nosso Senado. O que isso quer dizer? Grana, dinheiro, desenvolvimento e investimento para a nossa cidade. E Santarém tem que aproveitar esse momento para entrar nesse conceito de
das novas economias, dos novos negócios. Isso só simboliza crescimento. Para finalizar, exemplos que eu trouxe aqui rápidos. Na Valor Econômico, recentemente, uma empresa tokenizou o pirarucu. Olha que interessante. O que significa isso? Restaurantes em São Paulo, eles querem apresentar aos seus clientes um produto que tenha rastreabilidade, ou seja, ele quer que o peixe venha de uma produção que teve todos os cuidados com os peixes, que a renda ficou naquela comunidade, que o transporte foi feito corretamente, a armazenagem, isso tudo para chegar na ponta, no restaurante. E com a tokenização, que é o exemplo da imobiliária, aqui também dos ativos amazônicos. Quantos ativos nós temos em Santarém que poderiam ser uma nova economia, uma nova receita, novos empregos, novas profissões, profissões do futuro, as escolas técnicas tendo que apresentar esses novos cursos? Quantas coisas podem ser feitas com um simples exemplo de tokenização de ativo amazônico? Aqui, falei de tokenização de imóveis, já está presente em 84 cidades no Brasil. E Santarém, recentemente, já fez a sua primeira tokenização. Não sei se vocês sabem. Aplicativo para a cidade. A cidade tem que estar na mão do cidadão. O cidadão tem que estar com a cidade na mão. O marketplace dos negócios na mão. Os serviços na mão. Isso não é daqui a 10 anos. Isso pode ser já ano que vem. A cidade entregando, a cidade na mão do cidadão. Aqui é um exemplo recente de inovações da mobilidade urbana. Manaus já está bem adiantado, eu vou trazer esse case, que é o case de eletrificar a cidade, e a gente fez isso num condomínio. Então, já vamos fazer. Você já ouviu falar dos eletropostos da Quara Energy em parceria com a Lightion? Eles são pontos de carregadores para veículos elétricos, uma expansão fundamental para uma mobilidade mais sustentável. Instalamos agora aqui o carregador da Quara para veículos eletrificados. Esse é o síndico do condomínio. Uma facilidade tanto para os moradores daqui, como para o público em geral que passa na Efigênio Salles e precisa, de repente, recarregar o seu veículo. Vira renda, parte da venda da energia, do carregamento, vira renda para o condomínio, vira tributo para a cidade. Com o crescimento do modal o presidente de carros da Associação elétricos, dos Aplicativos. aqui no Amazonas nós temos por volta de 3 mil carros. Então, hoje, a importância de você ter um eletroposto é essencial na frente do seu condomínio ou na frente da sua residência. A sua comunidade necessita e precisa de um eletroposto, onde vai dar sustentabilidade e credibilidade aos seus clientes ou aos seus amigos e aos seus colegas. Hoje no Amazonas nós temos cerca de pelo menos 3 mil veículos elétricos e hoje nós temos um colapso em alguns pontos de abastecimento. Por isso que é essencial que você tenha um ponto de abastecimento, um eletroposto dentro da sua residência ou na frente do seu condomínio, fora em outros locais que pode ser de diversão ou locais profissionais no estacionamento da sua empresa. Hoje, motoristas por aplicativos estão se tornando essencial ter um eletroposto para a mobilidade urbana que hoje tanto cresce no Amazonas. Esse aqui é um exemplo concreto de benefício, por quê? Quer saber um pouco mais sobre esse eletroposto? Então acesse o site da quaraenergy.com. Hoje o Uber, eu não sei se acontece em Santarém, mas acontece em Manaus e outras cidades, demora um tempo, 5, 7 minutos, não sei se acontece aqui. Quando você coloca esses eletropostos perto de onde as pessoas moram, ele praticamente está lá dentro, porque ele está mais próximo. E aqui eu trouxe um político para falar também de um projeto que nós fizemos com ele. Olá pessoal, estou recebendo aqui um carregador de energia elétrica para automóvel da Quara Energy. Queria fazer um agradecimento a você também, Rubenson Chaves, agradecer o pessoal da Lithium e a todos que estão fazendo esse esforço
de Manaus para todo o Brasil, de colocar esses carregadores de energia para os automóveis elétricos. Então, vocês estão contribuindo também com a natureza e com o bem-estar das pessoas. O grande objetivo disso é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vocês estão melhorando a qualidade de vida não só da minha família, como também daqueles que vivem em São Paulo. Muito obrigado. O produto já está disponível aí para todo o Brasil e América. Só trouxe aqui uma visão para mostrar a combinação do privado, da indústria e da política, né? No caso de um cidadão que está servindo a política. E olha só que interessante, já estou chegando no meu final. Hoje de manhã eu falei que o mundo quer ter cidades como Santarém. Olha que interessante, olha essa foto. Em 1980, essa cidade na Holanda, nos Países Baixos, ela era uma cidade que ela tinha ali já um viaduto, uma passagem de nível, e hoje, 2022, eles resgataram um projeto de sustentabilidade. Então, o que está acontecendo? O mundo quer ter uma cidade como a nossa, que está rodeada de florestas, está rodeado de praia, está rodeado de natureza. E concluindo, eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial. Como é que seria Santarém em 2100? Será que Santarém vai ser uma cidade com muito verde nela, com lagos, com rios, com energia limpa? Essa não foi a minha imaginação. Eu joguei isso para a inteligência artificial e ela trouxe essa foto. Com isso eu concluo, agradeço e depois a gente vai ter oportunidade aqui de discutir e responder algumas perguntas.